E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Cheese Lover, trazendo um conteúdo para vocês sobre queijos vegetais. E hoje eu queria conversar sobre a maturação. Na verdade, deixar para vocês 4 dicas para que vocês possam maturar os seus queijos vegetais com segurança e livre de contaminações. Bom, a princípio, o que vem a ser o processo de maturação? A maturação é um processo de afinagem, não sei nem se existe essa palavra na verdade, porque vem do francês, né? Affinage, que é esse termo que está dedicado a essa ideia de deixar o queijo um pouco mais fino nos seus aspectos sensoriais, né? Ou seja, a gente vai ter um desenvolvimento maior tanto da textura quanto dos sabores do queijo vegetal no processo de maturação, tá? Isso normalmente acontece em temperaturas mais baixas. Obviamente, a gente está falando não só de temperatura, mas também de umidade que vão ser controladas. Então, quando a gente fala de maturação, né, ou até envelhecimento de um queijo vegetal, a gente vai falar de um processo controlado que leva em conta 2 categorias, tempo e umidade, tá? Na verdade, se for ver bem, a maturação ela pode também ser entendida como um processo de desidratação, né? Então vejam que são várias coisas que vão acontecer no queijo vegetal e que essa somatória de coisas ela vai ser entendida como maturação, tá? Porque a gente tem processos que são químicos que estão acontecendo ali, né? Processos biológicos ou microbiológicos que estão acontecendo ali, tá? Processo físico também, a própria perda de água do queijo, né? Então, por isso que eu digo que de repente a maturação ela pode ser considerada um processo de desidratação, no qual o queijo vai perder pelo menos uma parte da sua massa em água, né? Aquilo lá vai ser essa umidade do queijo vai ser perdida. Então a gente tem pelo menos esses 3 aspectos aí, o microbiológico, né, no qual as culturas elas ainda estão em atividade, né, e depois processos químicos, ou seja, as próprias enzimas quebrando cadeias de gordura, cadeias de proteína, tal, esse tipo de coisa, né? Agora, por que faria isso? Bom, se isso está desenvolvendo, está trazendo uma afinação dos aspectos sensoriais, eu acho que esse já é o maior dos motivos para a gente entrar nesse universo do envelhecimento dos nossos queijos vegetais, tá? Então, por que a gente faz isso? Para melhorar sabor, melhorar aroma, melhorar textura. Esse é o grande ponto do porquê que a gente vai fazer isso, tá? Porque os micro-organismos eles continuam vivendo ali. Então, a fase anterior, né, se a gente fermentou uma massa, né, e depois a gente leva esse fermentado para maturar, os micro-organismos eles estão vivos. Claro, salvo eventualmente algum processo térmico que tenham dado num queijo vegetal, né? Isso daí é possível, depois da fermentação, fazer alguma coisa, né? Colocar uma temperatura mais alta. Quer ver um exemplo disso? Você produz uma massa, fermenta essa massa e depois você vai entrar com capa carragena, ou agar-agar, ou tapioca, ou seja, algum espessante. E uma vez que esses espessantes eles fazem parte dessa composição agora, eles têm um ponto de ativação que diz respeito a uma temperatura um pouco mais elevada. Então você precisa aquecer essa massa. Você vai aquecer ela
ela vai passar dos 60, vai chegar aos 70 graus Celsius, né, para ter esse ponto de ativação desses espessantes aí. E uma vez que isso acontece, os micro-organismos são mortos. Então, salvo esse tipo de situação, os micro-organismos que estiveram presentes na fermentação, eles ainda vão estar presentes na maturação e levando uma vida um pouco mais lenta, mais sossegada, né? Porque a temperatura ela vai ser mais baixa. Então, se a gente fermenta idealmente, né, em torno dos 20 graus Celsius, mais ou menos, né, entre 20 e 25 mais ou menos, por isso que é bom ter pelo menos um termômetro, assim, aconselho um termômetro de álcool, tá? Aqueles analógicos mesmo. Esse daí eu acho que é infalível, porque os digitais, se você liga ele, coloca ele num determinado ambiente, dado ali alguns minutos, ele apaga, ele desliga sozinho. Agora, o termômetro de álcool analógico, esse não. Ele se mantém ali marcando a temperatura, marcando as variações e com isso, de repente você chega num cômodo da sua casa que parece ser um pouco mais fresco do que outras áreas da casa. Coloca o termômetro ali e vê quanto que está pegando, né? Porque é importante controlar as temperaturas. Se a gente tem temperatura muito alta, de duas uma, ou vai estressar o micro-organismo e ele vai fermentar loucamente aquela massa, tá? Ou muda de micro-organismo. Isso é fácil também. Imagina lá que você tem uma área que está 35 graus, ou um verão muito forte que está aí por volta dos 35 e tal. Usa bactérias termófilas para fermentar e não as mesófilas, tá? De repente é uma saída para isso, porque essas bactérias elas são compreendidas em faixas de temperaturas diferentes, ou seja, as bactérias mesófilas elas preferem ali 20, 25 graus, as termófilas já 35, 40 graus, tá? Não que elas não trabalhem em outras temperaturas, trabalham, mas essas são as temperaturas ideais de atividade delas. Qualquer coisa acima disso, elas vão entrar num metabolismo muito mais acelerado, tá? Então, a temperatura ela acaba sendo um fator importante para a gente ficar muito atento, né, na fermentação, no caso. Aí depois, para a maturação, a gente já tem uma temperatura mais baixa e a partir daí o micro-organismo ele vai ter uma vida bem mais arrastada, tá? O metabolismo dele baixa bastante também e isso faz com que outros compostos comecem a ser desenvolvidos ali, produzidos pelos micro-organismos, tá? E é isso que vai dar esse caráter de afinagem, né, de desenvolvimento para os queijos vegetais, tá? Agora, quando que é a hora de eu maturar um queijo vegetal? A partir do momento que ele foi desenformado, ele está pronto para entrar para esse processo de maturação, tá? Então, quais as fases mais ou menos que a gente tem de produção de um queijo vegetal? A gente vai ter primeiro a produção da massa, né? E essa massa ela pode ser fermentada ou não, e depois que ela foi produzida, ela vai entrar em algum recipiente para ela tomar forma daquele recipiente. Maravilha! Uma vez feito isso, para que ela mantenha aquela forma, ela vai precisar se resfriar um pouco, porque se a gente não está fermentando o queijo, e muitas vezes a gente usa daí algum espessante para ele manter uma certa estrutura, né? Algum geleificante, alguma coisa assim,
Com alta temperatura a gente ativa e depois com baixa temperatura ele vai se solidificar. Alguns eles conseguem regredir essa solidificação com temperatura, como é o caso da capa carragena, né? Mas o agar-agar já não. Então é por isso que muitas vezes a capa carragena ela é preferida para quem vai fazer alguns queijos que vão ter aquele efeito de derreter, né? Ou eles vão pelo menos se abrir um pouco mais. Agora, se você opta pela fermentação, aí não tem nenhum geleificante, né, normalmente, mas uma maneira de fazer com que aquela massa ela fique um pouco mais consistente é já levar ao frio depois da fermentação, antes de desenformar. Aí depois que você desenforma, começa o processo de maturação, né? E agora, olha só, eu dei uma travada aqui porque eu pensei numa pergunta até, que é a seguinte: por que então, acompanha o raciocínio, se fermentei e eu vou colocar ele numa temperatura mais baixa, vamos falar geladeira, no frigorífico, tá? Coloca ele na geladeira ou no frigorífico ali. E depois, vamos supor, no dia a seguir, eu pego esse fermentado, vou desenformar ele e aí eu vou falar que o processo de maturação vai começar. Se a temperatura é a mesma, está no frio, por que eu vou estabelecer que a maturação começa só depois de desenformar e não logo depois da fermentação? Eu imagino que aí depois tiver controvérsia disso, eu gostaria muito de saber e de ler os comentários de vocês em relação a isso. Mas, como eu falei no começo, a maturação ela é um processo que envolve, lembra lá, duas categorias que são controladas, que é temperatura e umidade. Tá? Quando o queijo vegetal está na forma e ele está no frigorífico, aquela umidade que está no entorno dele, ela não é a umidade que aquele queijo deve se manter, né? Então a gente precisa tirar ele dessa condição e colocar numa condição a qual a gente vai manter aquela umidade por um tempo mais constante, a umidade constante por um tempo mais longo. Esse é o ponto. E uma temperatura que vai ser constante também. Tá? Então, por isso que a gente vai falar que a maturação ela começa só depois de desenformar. Porque você cria as condições de umidade também, a de temperatura já está, mas as condições de umidade você vai conseguir criar só depois que você desenformar esse queijo vegetal. Beleza? Maravilha. Agora, pode pensar também, mas já que a maturação ela é, de certa forma, então, um processo de desidratação, e se eu quiser usar um desidratador? Agiliza o processo? Já corta o caminho da maturação? Como é que faz? Bom, poder, claro que pode. Agora, se vai ficar bom, aí é outra conversa. Aí acho que precisa vocês testar a mesma receita, né? Vocês testarem a mesma receita para ele no desidratador e na maturação de um tempo um pouco maior. Porque o desidratador, a gente está falando ali de 24 horas, basicamente. E depois dessas 24 horas ele já perdeu, né, a água que tinha que perder, por isso, né, ele foi desidratado, mas já perdeu a água. E a partir daí, em termos de consistência, ele está pronto para ser comido já, para ser fatiado e tal. Tá uma maravilha nesse quesito textura, em partes. Tá? Coisa que, quando você matura, dando o tempo certo para a coisa, a gente vai ter, óbvio,
um tempo um pouco maior, ou bem maior, do que 24 horas, para que ele possa perder toda aquela quantidade de água, né? Ou seja, você forçou a perda de água em 24 horas contra você deixar ele perdendo aquela quantidade de água por semanas. Olha só a diferença, tá? E tem um pequeno detalhe que eu já comentei, mas eu trago esse detalhe para desenvolver um pouco mais. Os micro-organismos, eles estão vivos no processo de maturação. Então quer dizer que ao longo dessas semanas a gente vai ter um certo trabalho desses micro-organismos para dar a cara da textura do queijo também. Coisa que no desidratador isso não dá tempo de acontecer, é só perda de água. Na maturação com os micro-organismos vivos ali, a gente vai ter um outro processo. O que acontece além da perda da água nessa maturação, né? Então, além da desidratação, a gente tem enzimas que vão quebrar proteínas, que vão quebrar gorduras, e isso daí vai trazer uma nova textura para o queijo vegetal. Então, o desidratador, quer usar, usa. Só que os micro-organismos ali por 24 horas eles vão ficar bem estressados, não vão chegar a morrer, tá? Porque normalmente a temperatura de desidratação vai estar por volta ali de uns 40 e poucos graus Celsius, né? Tá no limite, assim, se for 40 e tantos, aí, dependendo do micro-organismo, mata. Se for 40 e poucos, aí você preserva a vida desses micro-organismos. Mas vai dar uma estressada violenta neles. E até periga você perder a mão na fermentação por conta disso. Porque numa temperatura alta dessa, ele vai voltar a fermentar, né? Vai voltar a fermentar com intensidade. Não que na maturação ele pare, continua, né? O processo continua, mas a intensidade é que vai trazer uma cara um pouco diferente para esse processo, né? Então, se você fermentou um queijo e de repente está no ponto maravilhoso de sabor de fermentação e você coloca isso no desidratador, pode ser que após o tempo do desidratador você tenha perdido a mão na fermentação, ou seja, ele vai ficar um pouco mais ácido do que você gostaria que ele ficasse, tá? Uma alternativa a isso, de repente, é você fermentar menos nessa fase de fermentação e depois contar com essas 24 horas de desidratador, né? Eu acho que aí já começa a ser muitas variáveis entrando na jogada, mas quem tiver um desidratador disponível faz o teste e depois conta, né? Particularmente, eu não sou muito fã do uso de desidratador. Eu prefiro deixar acontecer naturalmente, né? Agora, eu tinha falado que eu ia deixar 4 dicas para vocês maturarem o queijo vegetal de vocês, né? E até agora foi só uma apresentação dizendo o que vem a ser a maturação e divagando algumas coisas, surgindo algumas questões, né, que aparecem por aí. Mas vamos então às 4 dicas que eu vou dar para vocês, tá? Depois tem uma dica bônus ainda, que ela já é uma dica um pouco mais avançada. Mas para essas 4 dicas, então, dica número 1, você só matura queijo vegetal por mais de uma semana se ele foi fermentado. Do contrário, é perigoso, tá? Eu acho que nem vale a pena arriscar, porque a possibilidade de ele desenvolver alguma contaminação é muito grande.
Aí você pode dizer, mas eu uso limão ou eu uso vinagre para dar uma acidez, e daí aquela acidez lá, ela preserva um pouco. Preserva. Por isso que ele dura até mais ou menos uma semana, né? A vida dele não vai ser longa. Agora, o que o queijo fermentado tem que o não fermentado não tem, além da fermentação? Micro-organismos. Então, um queijo vegetal fermentado, ele está cheio de micro-organismos. E aí o que acontece? Quando alguma outra bactéria ou algum fungo, ele vem tentar contaminar, então, né, fazer parte desse queijo vegetal, vai querer viver ali, na hora que ele chega ali já tem uma comunidade que tomou conta daquilo, né? E o alimento para esse contaminante já vai estar um pouco mais escasso, porque aquela comunidade já deu conta e já está em cima ali. Isso dentro da biologia é conhecido por competição, né? Então, nesse caso, você tem uma competição que vai ser favorável àqueles micro-organismos que já tomaram aquele meio, né? E os micro-organismos que tomaram aquele meio são os micro-organismos da fermentação, tá? Então, essa é a primeira dica, vocês fermentarem os queijos que vão para maturação, tá? Depois, temperatura e umidade precisam sim ser controladas, tá? A temperatura, como é que a gente pode controlar? Geladeira ou frigorífico. Isso daí já falei para vocês. Normalmente, qual é a temperatura de uma geladeira? Ela vai estar ali entre 4 e 7 graus, mais ou menos. Isso aí vai depender do mínimo ou do máximo que você deixa o frio ligado na geladeira. Tem aquela chavinha lá que você coloca mínimo, máximo, e aquilo ali vai ficar mais ou menos em torno de 4, 7, talvez algumas vá até para 9, mais ou menos, né? Isso daí. Agora, uma outra dica, uma subdica então, né? Uma dica dentro dessa dica, para você perceber melhor a temperatura, é aquele termômetro de álcool, você colocar agora na geladeira. Coloca na prateleira mais alta, deixa ele lá, deixa lá uns 10, 15 minutos, aí depois você vai ver a temperatura que está. Depois você põe no meio da geladeira, deixa lá mais um pouco, vai ver a temperatura, já vai perceber que está diferente. E depois você coloca na prateleira de baixo e faz a leitura. E eu vou dar falar uma coisa, ia dar uma outra dica, uma subdica, mas não, vou só fazer um comentário sobre o termômetro. Imagine então que isso daqui é o termômetro e a ponta da caneta é a parte que vai fazer a leitura da temperatura, aquela parte vermelhinha e tal, e daí o álcool ele vai subindo nesse sentido para marcar a temperatura, tá? Então, a geladeira, imagine que aqui é o fundo da geladeira e aqui é a porta da geladeira, tá? A porta ela tá nessa planta aqui, ó. E na minha mão tá o fundo da geladeira. Se você colocar o termômetro assim, com o sensor dele, né, a parte sensível da temperatura voltada para a porta, você vai ter uma leitura. Se você fizer ao contrário, colocar mais próximo do fundo dela, você vai ter uma outra leitura, tá? Então percebam que só nesse exemplo que eu dei, a gente teria 6, mais ou menos, temperaturas diferentes. Prateleira de cima, mais para o fundo, mais para a porta. Prateleira do meio, mais para o fundo, mais para a porta. Prateleira de baixo, mais para o fundo, mais para a porta.
Tá? Então, são mais ou menos 6 possibilidades para vocês explorarem em relação à temperatura. E aí, para ter um maior controle em relação a isso. Tá? Depois, a umidade, como que a gente controla? A gente tem que criar um microclima, tá? Porque eu já adianto uma situação que eu tenho visto algumas pessoas fazendo, tá? E é colocar o queijo vegetal direto na geladeira. Isso daí pode dar certo, mas a geladeira, ela é um desidratador por excelência, tá? E a umidade relativa de dentro da geladeira é um pouco mais baixa do que o queijo vegetal gostaria de ter para que ele possa avançar no tempo. Olha só, eu não estou falando que é errado fazer isso, tá? Eu só estou falando que se você deixar o queijo vegetal na geladeira, só ali, abrir, pôr na prateleira e acabou, né? Utilizando a umidade relativa da geladeira, ele vai secar muito mais rápido. E quando seca rápido, tem lá seus problemas e tal, né? Às vezes algumas rachaduras acontecem na casca, enfim. Como você controla isso? Colocando ele dentro de alguma coisa. Tá? Isso daí algum tupper, alguma caixa, enfim, sei lá. Isso aí vai da criatividade de vocês, de buscar os utensílios que vocês têm na cozinha de vocês, né? Mas tentar colocar ele dentro de alguma coisa que seja respirável também, tá? Ou seja, não deixem em algum container hermeticamente fechado. Isso não. Tá? Porque daí a umidade vai ser muito grande e também não vai ter trocas, né? Troca de ar. Então isso é muito mal para o queijo vegetal. Terceira dica, higienização. Isso daí é condição sine qua non para que a coisa aconteça. Ou seja, é algo extremamente indispensável para que você tenha uma maturação saudável e livre de contaminantes. Tá? Porque se você não tiver uma boa higienização dos seus utensílios, do seu equipamento, do ambiente que o queijo vai estar para maturar, ou seja, da sua geladeira, do seu recipiente de maturação e tal, enfim, é bem possível que alguns contaminantes vão chegar ali. Tá? Então a higienização ela é muito importante. E rapidamente, o que pode usar para higienizar as coisas? Tem várias coisas, mas enfim, 2 delas são super eficazes e são ótimas para isso. Água fervendo e álcool 70. Tá? Com esses 2 produtos ali, né, a água fervente e o álcool 70, vocês conseguem fazer o processo de higienização e garantir com que as contaminações elas fiquem mais distantes, tá? Porque não é então não vai contaminar. Isso daí jamais alguém afirmaria. A possibilidade, ela existe sempre. Aí, volta e meia, um queijo ou outro sempre acaba sendo contaminado. Aí depois tem, né, como remediar, tem, enfim. E depois, a quarta dica é dê tempo ao tempo, ou seja, deixa o queijo maturar o tempo que ele precisa ser maturado. Tá? Alguns são bem menos. Tipo, se você fizer, ainda que fermentado, um queijo, um cream cheese, por exemplo, né, para pôr no pão, enfim, ele também ganha com a maturação. Tá? Só que é uma maturação bem mais curta. É uma maturação de poucos dias, na verdade. E isso é bem perceptível. Talvez vocês já tenham até entrado em contato com isso, mas pode ser que não tenham ligado
né, o nome ao processo que vocês estavam experimentando. Quando vocês fazem um cream cheese, por exemplo, vamos dizer, fermentamos ele hoje, foi para a geladeira, no dia seguinte você vai comer, maravilha, comeu, nossa, que delícia, está muito bom, ótimo, sobrou um pouco, vai para a geladeira, no dia seguinte come mais um pouco, nossa, que delícia, maravilha, vai. Eu não sei se vocês já perceberam, mas existe uma curva de nossa, tá mais gostoso, tá mais gostoso, tá mais gostoso, e daí começa a dar uma estabilizada, tá? Porque é isso, tá se desenvolvendo ainda, e realmente ele vai ficando mais gostoso. Às vezes, 2 dias, a gente já percebe isso e fala, nossa, ficou melhor ainda no dia seguinte, né? Justamente, deu o tempo dos sabores se desenvolver, né, a coisa se desenrolar um pouco mais, tá? Ou também vai ter uma duração um pouco maior, de 3 semanas, 4, de repente 1 mês e meio, 2 meses, 3 meses, 6, 1 ano, aí depende, né? Depende da paciência de quem está ali tratando com o queijo vegetal, né? Mas depende também de outros fatores, depende da umidade relativa, né? Porque se você matura por muito tempo numa umidade um pouco mais baixa, você vai secar ele rápido, aí vai virar uma coisa muito dura, que muitas vezes você não consegue nem fatiar mais, né? Pode ser que seja esse o objetivo, maravilha. Agora, pode ser também que os micro-organismos eles comecem a morrer depois de um tempo, né? Pode ser que aquilo fique bem mais ácido. Isso daí tudo depende do micro-organismo que está sendo utilizado, do tempo que você está maturando, depende de onde está maturando, né? Aí começa uma série de variáveis chegar aí para a coisa acontecer, né? E por fim, que inclusive se liga a essa quarta dica, é uma dica bônus, que vocês podem começar a abrir os olhos para micro-organismos que são específicos de maturação, tá? Eles são micro-organismos que vão desenvolver esses sabores depois de uma fermentação acontecer. Ou seja, são micro-organismos que eles se beneficiam do ácido lático produzido pelas bactérias na fermentação. E daí eles usam esse ácido lático e eles vão consumir esse ácido lático e transformar em outros compostos, tá? Olha só que coisa super interessante. Por exemplo, tem um micro-organismo, né, uma bactéria, chamada Propionibacterium shermani. O que ela faz? Ela pega o ácido lático, consome ele e vai quebrar esse ácido lático e vai transformar em ácido propiônico e vai transformar em gás carbônico, por exemplo. Vocês já devem ter visto queijo de desenho animado, né? Ou a imagem que a gente tem, né, a imagem mais simples que a gente tem de um queijo na cabeça é uma peçona amarela furada, né, com os furos, que também é conhecido por olhaduras, né? Aquilo ali, como que é feito num queijo? Por exemplo, um queijo suíço é feito através do gás carbônico. Aquilo ali é gás carbônico que criou aquele buraco. E no queijo suíço, por exemplo, estamos falando justamente do Propionibacterium shermani. Eles utilizam essa bactéria como uma bactéria de maturação, justamente para produzir o gás carbônico e começar a criar esses bolsões de gás carbônico dentro do queijo. Tá? Já é, obviamente, né, é um queijo um pouco mais complexo de se fazer. A versão vegana dele é um pouco mais difícil, né, porque a gente não tem
tantos ingredientes com elasticidade suficiente para prender esse gás carbônico, tá? Mas enfim, no tocante ao sabor, fica sensacional. E existem essas bactérias disponíveis de maneira vegana, ou seja, criadas em meio que não levam lactose, nunca levaram, portanto, são bactérias que a gente pode colocá-las, né, como bactérias produzidas em um meio vegano, tá bem? Bom, espero que essas dicas sejam utilizadas por vocês e que de alguma forma sejam válidas para vocês fazerem o melhor queijo vegetal que vocês já provaram. Até a próxima!